História, aprendizado e conexão. Seja bem-vindo ao Beit Midrash Pineior. Foi. Muito boa noite, pessoal. Shalom a todos. Gostaria de agradecer a presença do nosso ilustre convidado, o Davi Albagli. Dizer para ele que é uma honra recebê-lo aqui conosco e será uma honra mais ainda poder escutar aquilo que ele tem para compartilhar conosco nessa noite. Eu vou apresentar um pouco sobre a biografia do nosso convidado. O Davi Albagli, ele é economista, formado pela UFRJ, com mestrado pela Escolatina, Universidade do Chile. Possui trajetória destacada na formulação e gestão de políticas públicas. Exerceu a função de diretor da Federação Sefaradi da América Latina, integra conselhos de diversas instituições judaicas no Rio de Janeiro, com destaque para a FIERJ, e representa a comunidade judaica na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, CCIR, e atual diretor de Relações Institucionais da PNIO. Então, agora eu vou deixar o Davi prosseguir com a aula. Bom, uma vez mais, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Eu não conheço todos, mas é um prazer sempre ir conhecendo pouco a pouco os que aqui estão. E agradeço ao Misael e à Cláudia pelo convite para essa noite. Eu acho que eu quero começar dizendo duas coisas. Uma positiva, que é estar com vocês e enfrentar um desafio que nos toca a nós todos, e outra, uma coisa nada positiva, que o mesmo fator que nos faz discutir isto se deriva da situação de degradação das relações no mundo, que evoluem de relações de convivência e de fraternidade para relações mais pautadas por ódio ao outro, e nós, judeus, nessa condição, somos sempre o bode expiatório ao longo dos milênios, dos 2 milênios, pelo menos, bode expiatório preferido. Então, eu acho o sentido... Eu não sou historiador, como vocês já sabem, pelo currículo. Eu há muito venho me debruçando sobre esse tema, e dessa feita, para apresentar melhor, eu tentei integrar várias coisas, abordagens distintas que me satisfizessem para entender mais profundamente e ter maior capacidade explicativa para vocês que estão compartilhando esses momentos comigo. Eu parti da situação da presença, quero transportar vocês para o século I da Era Comum. Aqui vocês não encontrarão em nenhum momento antes de Cristo ou após Cristo, né? Mas encontrarão a referência antes da Era Comum, que nós estamos no Ocidente, ou depois da Era Comum. Certamente, se nós estivéssemos no Oriente, o predomínio de outras populações levaria a outro calendário que nos guiasse pelos séculos. Então, me acompanhem ao século I. Se pensem no século I, um pouco tempo antes desse período,
no século II antes da Era Comum, houve o levante dos Macabeus. Os levantes dos Macabeus instalaram um reino judaico, ou reinstalaram na plenitude um reino judaico na chamada Terra Santa, em realidade é a Judeia, e vai se ampliar com os Macabeus. Eles instalam isso no século II, vai chamar o reino Asmoneu, no século II antes da Era Comum, e esse reino judaico dura até um pedaço, com intervalos no meio, que nós vamos abordar, do século II da Era Comum. Quer dizer, começa II antes da Era Comum e atravessa o primeiro século, ainda que com confrontos, e nós vamos abordar algumas coisas do século II da Era Comum. O reino dos Asmoneus, derivado da vitória dos Macabeus, ele durou até os Asmoneus optaram por uma proximidade com Roma, que via com bons olhos o surgimento do reino judaico e, inclusive, assinaram um protocolo de cooperação, de ajuda mútua. E essa evolução vinha com os tempos, mesmo pela ação dos Macabeus, a presença da cultura helênica em toda a área do Mediterrâneo chegava também à região em que os judeus viviam, a Judéia, a Terra Santa, e isso é inevitável, a evolução de culturas, troca de alguns sistemas e valores entre elas. Isso passa ao longo dos séculos em diferentes sociedades. Acontece que, pelos anos 40, um idumeu é outro termo para idumeu, é edomita, vem de Edom, uma região onde vinham os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Esse idumeu, digamos, faz um avanço de poder, é rechaçado pelo último rei Asmoneu, Matatias, Antígono, e ele foge, esse idumeu chama-se Herodes, ele foge para Roma e se torna vamos falar em linguagem popular, o queridinho de Roma, e Roma cede tropas, e então ele volta a Jerusalém, sitia Jerusalém e toma Jerusalém no ano 37 antes da Era Comum. Herodes, que depois teve vários nomes, Herodes I, Herodes o Grande, porque ele, antes de tudo, foi um grande engenheiro. Ele fez muitas obras, mas ele também foi a porta de entrada de submeter a cultura judaica à prevalência da cultura helênica. E ele governa. Há controvérsias pela data da sua morte, foi o ano 4 antes da Era Comum ou o ano 1 da Era Comum, mas, de todo jeito, ele chega ao período crítico que os cristãos apontam como a chegada do seu Messias, e aí ele tem 3 filhos que se candidatam. Herodes era o que se chama, como Roma o instalou, rei cliente. Ele era um rei cliente, em várias partes do Oriente existiu essa figura. É um rei que não tem poder total, ele está sobre um regime que, na época moderna, foi chamado de protetorado. E os filhos dele se colocam para governar. Roma
o que pega a área principal, Roma o afasta em um período muito curto, de 3, 4 anos, o afasta do poder, 4 anos, e Roma assume diretamente o governo da Judéia. E o outro filho dele fica como chamado tetrarca da Galileia, e outro fica ligado a governar a própria Idumeia, ou a zona dos Edomitas. E, obviamente, essa introdução do poder de Roma leva à fermentação dos movimentos judaicos para se libertar desse contexto. Isso daí, os judeus tinham 3 grupos na população muito destacados que vocês conhecem: os fariseus, os saduceus e o grupo chamado de zelotes. Os zelotes surgem exatamente nessa área de combate. Os zelotes eram, vamos dizer, você pode chamar de guerrilheiros ou libertários, mas não é exatamente isso. Há vários tipos de situação, desde a luta de combate direto ao poder de Roma, até a violência que já se dava no pessoal, o soldado romano morto por um zelota, e não é uma questão de poder. Bom, esse caldo de fermentação leva que no ano 76 da Era Comum a um grande levante, a grande revolta judaica, e essa revolta assume o controle, derrota os romanos e assume o controle de Jerusalém. Vamos dizer, derrota os romanos, aquelas tropas que estavam por lá entre o que era a Judéia e o que era a Síria. Assume o controle e, obviamente, os romanos, como potência maior da época, despacham legiões e, nos confrontos que terminam com o cerco de Jerusalém, ele não terminam com o cerco de Jerusalém, porque bem mais ao sul, a fortaleza de Massada resistiu mais 3 anos antes do seu fim. Não vou entrar em detalhes, senão a gente não termina, mas o preço disso foi superior a 1 milhão de mortos judeus, e afora uma multidão expulsa para o exílio, em grande parte em condições de escravidão, mas ficou na terra de Israel população judaica, ainda resistiu, e do outro lado, e agora eu vou entrar, há, durante esse período, antes mesmo do Levante, uma grande população judaica na diáspora. As principais cidades da região do Oriente Médio tinham uma presença. Eram poucas, além de Roma, eram poucas grandes cidades naquela época, tipo Alexandria, Cirene, mas eram 3 ou 4, afora Roma, grandes cidades, e todas com população judaica. A presença em Alexandria, que talvez fosse a cidade mais destacada depois de Roma, era isso. Então, os romanos, como destruíram o templo e sabiam que os judeus mandavam anualmente uma contribuição para manter o templo, quiseram que essa contribuição fosse direcionada para o templo de Júpiter. O clima, depois da destruição do templo, era de frequentes confrontos e conflitos de pequena escala. Mas, quando chega próximo ao ano 115,
o imperador de Roma, Trajano, tira as tropas que estavam presentes nessas grandes cidades, principalmente na África, para se dirigir à Mesopotâmia para enfrentar os partas. Os partas eram uma população que pega uma região muito grande do Irã. Esse império desapareceu no fim do século II da Era Comum, e essas tropas que, aliás, os partas nunca foram completamente derrotados pelos romanos, eles sobreviveram aos romanos, essas tropas deixaram menos controladas as cidades que tinham uma grande imigração judaica. Por isso, essa segunda revolta judaica entre os anos 115 e 117, é chamada a Revolta da Diáspora. E terminou com massacre em várias localidades, a mais forte é Alexandria, e um balanço que os historiadores fazem de um número maior que 200 mil mortos. Nesse meio tempo, encurtando a história, alguém apareceu com vocação messiânica, diz a história que ou se proclamou, foi proclamado rei dos judeus. Ele estava na Cirene. A Cirene não existe mais, mas é uma cidade da parte mais costeira da Líbia. E dali, portanto, ele avançou para Alexandria, que não, em tese não é tão longe, e ali os confrontos dos judeus contra a população, contra os gentios, e as ordens ali foi muito forte, com grande vitória e grande violência. Mas aí, exatamente, as tropas romanas que tinham sido colocadas em direção à Pérsia voltam e vêm muitas legiões, e o massacre se traduz em 200 mil habitantes, 200 mil judeus ou mais. Antes de entrar na revolta de Bar Kokhba, uma coisa muito importante a termos em conta, isso que eu quis mostrar, era a importância demográfica dos judeus. Nós vamos chegar ao conflito, a revolta de Bar Kokhba, que produziu mais de 500 mil de mortos. Se somarmos do ano 60 ao ano 135, estamos falando de 70 anos, só os mortos dentro da Judéia e em cidades próximas chegam à casa dos 2 milhões, e isso não terminou a população judaica. Mas, para aquela época, um povo com mais de 2 milhões, que seja 3 milhões de integrantes, é um povo muito expressivo. Portanto, é importante entender algumas coisas dessa história em termos tanto de demografia, em termos da capacidade de se revoltar, se organizar e lutar do povo judeu, que vocês verão que ela não aparece mais na Idade Média com essas características, e só ressurge nas zonas que houve enfrentamento com o nazismo, enfrentamento militar, que não foi só no gueto de Varsóvia, nas montanhas da Grécia e tudo mais, porque isso é uma marca muito forte da identidade. É um povo que lutou não porque ter a sua capacidade de luta, mas tinham valores muito consolidados que ele fazia questão de se afirmar. E a coisa mais marcante anterior a essa época é a luta dos macabeus para impedir a profanação do templo. Então, vamos cuidar da revolta de Bar Kokhba, porque aí o impacto demográfico
é tão forte que zonas da Judéia ficaram praticamente desertas. Bar Kokhba foi, vamos dizer, em falta, foi celebrado, abençoado pela maior autoridade rabínica daquele tempo, que é o Rabi Akiva, em que vem Bar Kokhba não só um lutador capaz de convergir o povo, mas vê aspectos messiânicos. E Bar Kokhba desenvolveu um processo de guerrilha que derrotou tanto os romanos dentro da Judéia como as tropas romanas que vinham da Síria. Então, aí a República de Roma manda tropas direto da sua capital, Roma, e conclui Adriano, que era, por excelência, um helenista. Ele foi educado, viveu em Atenas na sua infância e juventude. Ele acaba não só por impedir a presença judaica, mas proibir com a morte quem praticasse a circuncisão ou ensinasse a Torá. Eu fiz a menção ao Rabi Akiva, que era o principal destaque. Ele seguiu se curvando à Torá e morreu executado. E, então, com isso, o Estado judaico independente morreu, que durou até 135, e é a grande final da diáspora judaica da antiguidade e que só vai ressurgir com os novos fluxos judaicos na modernidade, em dois principais momentos, embora Jerusalém sempre tivesse uma população em que os judeus eram numericamente predominantes sobre os outros grupos. Em Tibérias, depois evoluiu, passou a mesma coisa. Bom, voltando aqui, dois grandes fluxos. Um fluxo da Inquisição, que levou algumas pessoas de destaque do judaísmo ibérico a migrarem para, agora já chamados romanos, batizaram aquela área de Palestina, que era um nome que não existia. E aqui, de passagem, para os que não têm familiaridade, Palestina, em realidade, vem da origem de como os gregos chamavam a terra dos filisteus, inimigos históricos da ocupação de Canaã, se confrontaram com os judeus. E os gregos chamavam aquela terra de Filístia. De Filístia migrou para Filistina. E de Filistina, os romanos, por fim, denominaram toda aquela área, proibiram o nome Judéia e chamaram toda aquela área, que era a velha Canaã, toda aquela região, chamavam de Síria-Palestina. Bom, ocorre uma coisa muito interessante, e aqui eu vou fazer um abuso de análise da história, às vezes me sinto sem autoridade. Curiosamente, no início do século I, a seita chamada seita cristã, que não tinha esse nome à época, era uma das muitas seitas numa situação de crise debaixo do poder romano que existiam naquele mundo. O polo central dessa seita era Jerusalém. A Assembleia, eles tinham um comando assembleístico. A Assembleia dos Fiéis manteve
sob o comando de Jacó, chamado pelos cristãos de Tiago, em que os historiadores levantam a hipótese que ele efetivamente fosse irmão de Yoshua, ou Jesus. E essa assembleia, todos esses personagens que eram centrais dessa seita, foram mortos. Escaparam aqueles que não tinham raiz na Judéia e que estavam fora. Então, por excelência, a formação do cristianismo, que às vezes eles dizem que tem a raiz comum, no meu olhar, como disse, não sou historiador, ele é, antes de mais nada, helênico-romano. E, para mim, a controversa figura de Shaul, que depois foi Saulo e depois foi Paulo, é o personagem central. Se essa igreja tivesse que ter um nome, não era Jesus em si e cristã, mas uma igreja paulina, por excelência. E eu me pergunto, depois das últimas leituras e a abordagem, os cristãos, ao romper, não só romperem, mas durante a patrística da igreja, nas grandes cidades do Mediterrâneo, eles se denominaram a Nova Israel e partiam da premissa que o reino que estava em questão não era o reino desta terra, era o reino dos céus, enquanto os judeus vinham de uma tradição da palavra do Tikkun Olam, que é o aperfeiçoamento do mundo. É uma ruptura importante entre as coisas desse mundo e as coisas do além, partindo também da separação, que era muito grega, entre corpo e alma, que os judeus sempre consideraram na integridade. Estou tocando nesses pontos porque, para mim, a raiz do antissemitismo está nessa afirmação cristã, a partir do século II, de que eles eram a nova Israel, que os verdadeiros hebreus eram aqueles que estavam com Moisés e os profetas, e os judeus eram um povo mau. Então, começam os esforços, os pregadores, os que levavam a patrística da igreja, para pregar a separação, porque o povo seguia convivendo, a separação, não se misturar com os judeus. No século III, os cristãos conseguem que a religião deles seja considerada uma religião lícita pelo Império Romano. O Império Romano, Roma propriamente estava desabando, mas Bizâncio, que era o Império Romano do Oriente, seguia firme, e é em Bizâncio, no século IV, que eles viram religião oficial, e quando eles viram religião oficial, as decisões deles sobre os hebreus são drásticas, considerando o famoso epíteto do assassinato do Filho de Deus. Como, para mim, a questão da divindade não tem grupo familiar, então, mas eu tenho clareza o que significa acusar alguém de assassino do Filho de Deus, enquanto que todos sabem que essa decisão de morte era uma decisão do legado romano
em Jerusalém. Bom, então, durante toda a Idade Média, esse sentido de separação partiu da separação da questão da fé. Então, o judeu convertido, se convertido totalmente, ele podia ter uma porta de entrada no mundo cristão. E isso marcou situações de uso da violência, por exemplo, na Península Ibérica, na Espanha em particular, um conjunto de violências estimuladas por pregadores que, mesmo antes do ato de expulsão, um século antes, havia conversões em massa pelo crescimento da violência, depois que a presença islâmica na Península Ibérica foi perdendo posições, e então os pregadores, com destaque para os dominicanos, pregavam o fim da presença judaica. Bom, isso era um lado do antissemitismo que, quando chega ao século XIX, isso certamente vocês estão inteirados, passou do antissemitismo da fé para o antissemitismo científico. Já não se dirigia quanto ao judeu em peculiar, se ele tinha esta fé ou não, se tratava de um povo que tinha características de segundo nível, né? Vinha a hierarquia dos povos. Os judeus participavam da discriminação, mas os pensadores que produziam a eugenia discriminavam muitos outros povos, a começar pelos africanos, os povos da África. Bom, mas como eu devia ter tocado ao início da exposição, porque essa exposição, eu acho que está escrito ali, o que nós temos no antissemitismo e antisionismo é duas situações bastante distintas, mas com o mesmo protagonista ou a mesma vítima, que são os judeus, né? E isso é muito confortável para a difusão das ideias preconceituosas que antes se restringiam ao judeu e que hoje, em algumas partes do mundo, não podem ser levantadas diretamente como antissemitismo. Então, veio a negação do direito de existência de Israel, dizendo aí que os judeus são colonizadores europeus sobre o território do Oriente Médio, onde a presença demográfica anterior era uma presença demográfica árabe, e que os judeus não podiam, comparando a situação dos judeus de forma similar aos setores racistas da África do Sul do passado. Bom, então, para tocar nesse tema, eu já fiz em algum momento do texto, não da fala, o Islã surge no século VII. Maomé viveu de 570 a 632, eu não vou, esse assunto é comprido, mas eu queria tocar o seguinte: 632 ele morre, 635 os califas, na expansão do Islã, tomam Damasco, que era uma cidade que já existia, e 638 eles tomam Jerusalém, né? E é até muito estranho aquela história de que Maomé subiu aos céus
a partir da pedra do Domo da Roca em Jerusalém, só que eles só entraram em Jerusalém em 638 e Maomé morreu 6 anos antes. Bom, posto isso, que era importante, o desenvolvimento do Islã se faz com muita violência, já que Maomé propôs, depois de consolidar as tribos da Arábia, Arábia é uma palavra que quer dizer Ilha dos Árabes, porque aquilo é uma península, eles viviam naquela península em que 80% ou mais são terras desérticas, e eles se expandem com Maomé pregando o paraíso para aqueles que morrerem na expansão, na guerra, como o botim, participação no botim quando estiver vivo. E é possível compreender isso, mas, apesar de tudo, nos momentos de conquista, muitos governantes islâmicos conseguiram manter uma relação com os povos pré-existentes no território, ainda que os tributassem de forma diferente, mas isso não é tão diferente prática de outros poderes invasores. Então, voltando aqui, eu chego... Agora eu falei, vamos ao século I, agora vamos ao início do século XX, e com isso nós vamos entrar na oposição, suposta oposição, entre judeus e árabes naquele território do Levante. O Império Otomano estava nos últimos momentos de sua decadência, quando houve a Primeira Guerra Mundial, e o foco da aliança, que compreendia, de um lado, a França, a Inglaterra, que era a potência dominante, e a Rússia imperial, o Império Russo, e, do outro lado, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, que são chamados Impérios Centrais, o Reino da Itália, o Reino da Bulgária e o Império Otomano. Bom, na extensão disso, quando começou a guerra, já a Inglaterra, principalmente, mas em conjunto com a França e a Rússia imperial, tinha foco numa questão que era muito nova naquela época, que era o petróleo. O petróleo era uma coisa que recém surgia como fonte de energia e de riqueza. Essa era uma questão central. Do outro lado, o mundo muçulmano, e principalmente a população árabe, o foco era numa solução de Meca, do ponto de vista religioso, de Jerusalém também, do ponto de vista religioso, mas Jerusalém ainda tinha outros que queriam. Além dos muçulmanos, tinham os judeus e os cristãos que tinham. Então, essas eram as questões chaves. Enquanto transcorria a guerra, iniciou-se as conversações centrais entre a Inglaterra e a França. O Império Russo acompanhava essas conversações, que eram a demarcação de linhas artificiais para dividir a propriedade territorial, mas de olho em implantar-se em áreas que pudessem, em futuro, não só gerar negócios, mas produzir petróleo. Há uma coisa muito pouco conhecida do lado de cá do Oceano Atlântico, que é o acordo Sykes-Picot, que é entre um diplomata francês e um misto. Sykes era um misto de diplomata e militar inglês, e isso
é um acordo secreto que faz o mapeamento e o retalhamento por desenhos a lápis. Dizem que foi o próprio Sykes que desenhou a lápis, as divisões, quem mandava em cada canto. E isso, o representante da Rússia Imperial, Sazonov, acompanhou isso. Então, terminou a guerra, ninguém sabia desse acordo de retalhamento. Apenas os arquivos secretos da Inglaterra, da França e da Rússia Imperial, que já havia caído, tinha virado União Soviética a partir de 17. Vamos guardar isso numa prateleirinha e entender. Enquanto havia esse acordo secreto, os ingleses prometiam mundos e fundos a todos, com olhos de quem vai trair também a todos. Então, por exemplo, a tribo do profeta, a tribo de Mohammed, os Quraishitas, eles mantinham um poder que era o controle de Meca, mas eles tinham perdido o poder maior dentro do Islã, que era o título de califa. Esse título de califa, o sultão da Turquia chamou para si, como era islâmico, desde um século anterior, ele chamou para si. Então, uma figura chamada Hussein bin Ali, que era o principal líder dessa tribo dos Quraishitas, e com muitos homens disponíveis para pegar em armas, acertam um acordo com os ingleses de formar um exército paralelo para combater naquela zona do Oriente, o que era uma vantagem enorme para os ingleses, não precisar deslocar tropas para áreas em que eles não tinham conhecimento e controle, em troca da promessa inglesa de, no caso de Vitória, institucionalizar um Estado árabe e dar para Hussein bin Ali o título de califa, que significava muito para alguém dentro do mundo muçulmano, que é enorme. Por outro lado, Lord Balfour, que era o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, envia uma carta ao principal líder judaico da Inglaterra, dizendo que o governo de Sua Majestade vê com bons olhos a instalação de uma pátria para os judeus que assim o desejarem migrar para o território da denominada Palestina e tal. Fim da guerra, as tropas otomanas derrotadas desaparecem daquela área que é chamada, de um lado, de Arábia, e do outro lado, onde está Canaã e a Mesopotâmia, de Levante. O filho indicado por Hussein, aquele Hussein que nós falamos de Meca, Faisal, entra como rei em Damasco com suas tropas e com aparente anuência, concordância dos ingleses, para formar um reino árabe prometido. Mas Faisal estabelece relações de proximidade com o presidente da organização sionista, Chaim Weizmann, que era o presidente da organização sionista. É assinado um protocolo de intenções e de convivência em que Faisal diz: eu vi esse documento, só que eu não consegui pegar esse documento, porque eu vi no vídeo, como nós estamos vendo agora, numa viagem minha. E ele diz que ele se sente confortável e esperançoso
com a presença de um Estado judeu ao sul do reino, porque eles somariam a experiência, o saber judaico para desenvolver junto à área. Tanto que assim que em 1919 ocorre a Conferência de Versalhes, onde vão lá derrotados e principalmente os vencedores, porque vão discutir a reorganização do mundo. Para vocês terem ideia do impacto, a Hungria, que integrava o Império Auto-Húngaro, era um território enorme, tinha acesso ao mar, tinha várias presenças em várias partes da Europa. A Hungria perde o acesso ao mar. Essa reorganização do mundo sacudiu a Europa. Há um chefe de Estado aí, curiosamente, que foi o presidente americano daquele momento, que, aliás, era casado com uma mulher tcheca, que disse: isso não vai terminar bem. E não terminou bem. As cobranças, porque os que perderam tinham que pagar somas. A situação, como é que se diz? Ficou um passeio dos vencedores e qualquer preço, o mais descomunal, a ser pago pelos derrotados. Bom, o que ocorre na sequência? Aí botei. A Inglaterra, eu vi também a imagem do Faisal entrando, reconstituíram, foi filmada essa imagem, do Faisal entrando em Damasco com presença inglesa. Ele entrou com as tropas dele, mas os ingleses estavam lá assistindo. A Inglaterra faz o que hoje em dia se chama cara de paisagem, e os franceses atacam a Síria, tomam Damasco, botam o Faisal para correr. Depois eu falo do desdobramento. O Churchill, que era o ministro inglês nesse momento, em 1920, ministro inglês das colônias, disse o Lord Balfour. O Lord Balfour nunca havia prometido um Estado para os judeus e muito menos a soberania dos judeus sobre outros grupos, que haviam grupos árabes, se ele tivesse que se implantar na área de Canaã, e tinham que ficar frente a uma presença judaica, como ocorre hoje em Israel, que algo próximo a 20% da população é não judaica, população árabe, não só islâmica, cristã, drusa, etc. Bom, o que ocorre? Surge o caos disso, com a fuga de Faisal. O irmão de Faisal vai com tropas em direção para apoiar seu irmão. Os ingleses chegam a um acordo com ele, que ele se instale na Transjordânia, dão-lhe o título de Emirato da Transjordânia, dizem que para compensar o acordo que eles rasgaram, que os ingleses rasgaram, eventualmente esse Emirato podia crescer e se chamar um reino da Jordânia, porque iam solucionar. Acabaram num estado artificial que ingleses e franceses construíram com a divisão. O estado artificial é o Iraque, que nunca existiu, misturou gatos com sapatos ali para construir o Iraque, sentaram o Faisal numa bomba de efeito retardado, que é o ser rei do Iraque. O destino do Faisal foi acabar na forca, quando surge o nacionalismo árabe 2 décadas depois. Bom, o Abdullah, irmão do Faisal, teve destino melhor e até hoje está lá o reino da Jordânia, é o reino hashemita, que sempre tem um Abdullah, o filho do Abdullah é um Hussein, depois o filho do Hussein é um Abdullah. Vocês veem que eles só vão trocando de nome entre Abdullah e Hussein, e aí estão lá até agora.
e agora também lá no meio do tiroteio no Oriente Médio. Bom, isso daí é o objetivo, claro, que, de um lado, os conflitos não podem ser entendidos como conflitos exclusivos de árabes e judeus. Do outro lado, mostra que o desenvolvimento de relações não só era possível, como foi formalizado com esperança, e mostra que a presença inglesa, assim como a presença inglesa ocorreu na Índia, Paquistão e tal, tem uma máxima no Oriente que diz: onde as botas dos soldados de Sua Majestade Britânica pisam, nunca mais haverá paz. Então, eu acho que isso é um elemento importante para mostrar, tanto pelo aspecto da presença judaica na antiguidade, até a expulsão violenta que os romanos produziram, e, do outro lado, da presença árabe, que não foi completamente contínua, outros povos entraram ali. Quer dizer, deixa uma coisa que eu quero deixar bem claro: nem sempre a presença do poder é a presença do povo. Por exemplo, os reinos árabes perdem o controle para outros mandos, mesmo que sejam mandos islâmicos, mas não são árabes, mas o povo que entra, o povo não troca, troca o rei. Então, os árabes começam a migrar para a região de Canaã, hoje chamada Síria-Palestina, né? Síria-Palestina, hoje não, chamada pelos ingleses e pelos antissemitas, Síria-Palestina, e lá estavam, e há, inclusive, a se considerar os intercâmbios entre judeus e árabes ali naquela região ao longo dos séculos, considerando que Jerusalém sempre teve predomínio demográfico judaico e, a partir, digamos, tem dados que os judeus eram aproximadamente 30% de toda a população da área a partir do início do século XX, com as grandes migrações de, por exemplo, na Europa Oriental, fugindo dos pogroms e tudo mais, que se fortalecem com os núcleos históricos que foram sendo construídos. Então, eu acho que, diante dessas coisas, eu gostaria de escutar vocês, mas eu acho que aí tem elementos para desmontar uma série de mitos que são levantados, seja contra os judeus, seja contra o Estado de Israel. E, por aqui, falei quase uma hora, já está de bom tamanho parar e escutar vocês. Boa noite.